Agora vamos falar de saúde? Vamos falar sobre o colesterol, que é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC. Um levantamento, para você ter ideia, realizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, constatou que 4 entre 10 pessoas adultas, ou seja, 40% da população brasileira, possuem os níveis de colesterol elevados. Ainda segundo essa pesquisa, 41% dos brasileiros não se preocupam com as taxas de colesterol. 11% nunca fizeram sequer o exame para analisar essas taxas. E 67% não sabem o nível atual, de colesterol, e 65% desconhecem aí a diferença, os tipos, LDL, HDL, enfim. Então, a gente está vendo pela pesquisa aqui que falta informação, E por isso, para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o Dr. Matheus Filetti Arruda. Ele é médico cardiologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Doutor, muito bom dia e muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Um tema extremamente importante pelos dados que acabei de trazer, não levado muito a sério pela população, Muito bom dia. Exatamente. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar com o pessoal sobre esse tema muito importante mesmo, não tem tanto conhecimento, a respeito do quadro. E muito bom dia. Perfeito, doutor. Vamos começar falando então sobre esses tipos de colesterol. A gente tem o HDL, que é considerado bom, e o LDL, que é o ruim, mas cada grupo pode contribuir com a redução ou com o aumento desses índices? Como que funciona? Qual que é a diferença para a gente já entender de fato o que é cada um aí? Bom, vamos lá. Para começar a contextualizar, na verdade, o colesterol é um tipo de gordura mesmo, que o nome técnico seriam os lipídios, e que eles estão na circulação sanguínea. Ele é um dos principais fatores de risco, como você mesmo mencionou, um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular, infarto, AVC, junto com a pressão alta e com o tabagismo. Então, é um desses fatores que a gente consegue intervir a fim de reduzir o risco do paciente ter algum tipo de doença mais grave, E dentre os tipos de colesterol, a gente tem aí uma divisão clássica, que a gente chama de colesterol ruim e bom. O ruim é o que a gente chama de LDL, Ele é um colesterol que ele tem a função, na verdade, ele transporta todo o colesterol para o organismo, e o grande problema dele é que quando ele está em níveis muito altos, ele acaba depositando gordura dentro dos vasos sanguíneos, Então, se ele depositar gordura nas arterinhas que irrigam o músculo cardíaco, ele pode levar a dor no peito, que a gente conhece por angina, ou até o infarto agudo do miocárdio. Se ele se deposita nas artérias que irrigam o cérebro, as artérias do pescoço, as carótidas, ele pode levar a AVC, depositando nas artérias renais, levar a insuficiência renal. Então, ele tem esses vários problemas, várias consequências. Já o HDL, que é conhecido como colesterol bom, ele faz o transporte reverso. Então, a gente consegue retirar essa gordura que está depositada nos vasos e levar de volta para o fígado metaboliza e a gente elimina esse colesterol por outras vias. Então, por isso ele é considerado um colesterol bom, Ele faz esse transporte reverso. E como que a gente equilibra isso, doutor? De repente aumenta ou mantém esse bom colesterol, diminui ou tenta pelo menos diminuir esse mau colesterol? O que a gente pode fazer? Então, o colesterol, de uma maneira geral, ele é muito mais produzido pelo nosso próprio organismo, cerca de 75% a 80% do nosso colesterol é produzido pelo próprio organismo, e esses restantes 20% a 25% são o colesterol que a gente adquire aí na dieta, Então, como que a gente faz para controlar os dois colesteróis, A ideia é sempre aumentar o bom e reduzir o ruim. Como a gente faz primeiro para aumentar o bom? São hábitos de saúde, hábitos saudáveis de uma maneira geral, Então, principalmente, praticar bastante atividade física, E ter uma dieta regrada também. Existem alguns componentes que têm uma taxa maior de colesterol bom, por exemplo, peixes, algumas castanhas que possuem um colesterol bom também. Mas o principal ativo para melhorar o colesterol seria a atividade física. E já, no outro lado, para a gente tentar reduzir o colesterol ruim, a mesma coisa funciona, Então, bastante atividade física
E como a gente tem aí uma taxa de 20 a 25% que é responsável, que a dieta é responsável, então uma alimentação mais saudável também. Então evitar carnes muito gordurosas, né? Tentar tirar a gordurinha da carne quando for se alimentar, a pele do frango, ovo, a gema do ovo também tem uma quantidade relativamente grande de colesterol. Então, basicamente, é dessa maneira, pensando em formas não farmacológicas, né? E aí, quando o colesterol sobe muito, aí o uso seria da medicação mesmo, né? Perfeito, doutor. O senhor trouxe alguns fatores que podem ajudar nesse equilíbrio, né? Mas tem também uma questão importante para a gente ressaltar aqui, que é a questão genética ou hereditária, que também pode determinar esse colesterol mais alto, e mesmo em indivíduos que teoricamente tenham todos esses hábitos saudáveis que o senhor disse, se for algo hereditário, como que faz nesse caso? Não, exatamente. A gente sabe que tem indivíduos aí que são extremamente ativos, às vezes até atletas, praticam atividade física, têm uma alimentação regrada e mesmo assim eles possuem o colesterol mais alto, porque a gente sabe que tem um componente importante da genética familiar, né? E nesses casos, esses indivíduos que têm essas alterações genéticas, normalmente eles têm um potencial maior de evoluir com infarto, AVC, justamente porque são níveis bem elevados de colesterol. Nesses casos, a gente muitas vezes só vai descobrir fazendo mesmo, né, um exame de sangue, visto que na maioria das vezes você não vai ter nenhum sintoma. O primeiro sintoma, vamos dizer, de um colesterol alto pode ser um infarto, pode ser um AVC. Então, por isso é importante o rastreio, né? Aparentemente aí anual, depois dos 20, 25 anos, o ideal é que se faça um rastreio com algum médico clínico geral, cardiologista, porque a única maneira que a gente tem aí nesses pacientes que têm esse componente genético importante para reduzir seria por uso das medicações mesmo, né? Que as mais conhecidas e são ainda a primeira linha dentro do tratamento do colesterol são as estatinas, né? A simvastatina, a rosuvastatina, a atorvastatina. E aí a gente entra com essas medicações visando uma redução desse colesterol para reduzir o risco cardiovascular desse paciente. E claro, isso somado a todas essas medidas de cuidados que o senhor acabou de pontuar, e esse tratamento ele é contínuo para o Com resto da certeza. vida, com a medicação no caso. Sim, sim. A gente soma, né? Nunca só a medicação e às vezes a gente entra só com mudanças do estilo de vida, quando são alterações leves de colesterol. Mas habitualmente a gente entra com essas mudanças do estilo de vida associado à medicação. E que nem você disse, normalmente a medicação é para o resto da vida. Isso é um conceito que muita gente tem errado, né? Acaba tomando a medicação por 3 meses, repete, caiu o exame de colesterol, então tá bom, já posso parar. Isso é um conceito errôneo que o pessoal tem. Na verdade, a dislipidemia, né, como é chamado o colesterol alterado, é uma doença crônica, que a gente chama, né, doença crônica não transmissível, assim como hipertensão arterial. Então, é uma doença que necessita de um segmento, um tratamento para o resto da vida, porque o risco do paciente ele vai estar exposto pelo resto da vida a esse colesterol elevado, né? Então, ao tratamento, tanto as medidas de estilo de vida como a medicação, normalmente são para o resto da vida. Agora, é claro que cada caso é um caso, mesmo que seja algo hereditário, vai depender muito do risco que essa pessoa, do estilo de vida que ela tem, para que um médico, um profissional diga se é necessário medicamento ou não. Por isso que é tão importante procurar um profissional. Como o senhor bem disse, não há sintomas. É preciso fazer o exame e até um profissional para ter essa resposta, né, doutor? Exatamente, mesmo porque também hoje em dia, com a evolução da medicina, a gente não foca tanto mais no número especificamente do valor, né? Obviamente a gente ainda se pauta em valores para isso, mas não é apenas o número, a gente considera o paciente como um todo, né? A gente joga numa calculadora de risco cardiovascular que também vai levar em conta outras coisas além do valor do colesterol. Então, leva em conta se o paciente tem também hipertensão arterial, né, que seria a pressão alta, se faz tratamento para essa pressão, se fuma ou não fuma, e o principal que seria a idade, né, que é o principal fator de risco aí que a gente tem também para as doenças cardiovasculares associado a tudo isso, né?
Perfeito, doutor. Nós fizemos questão de trazer esse tema porque, como a gente viu, os dados realmente chocam pela falta de importância que a população dá para essa questão do colesterol. Por isso que agosto também é um mês dedicado a se falar bastante, né, sobre essa questão. E é isso, ter esse cuidado, né, com a própria saúde, procurar de fato, se a pessoa nunca fez um exame, procurou um cardiologista, por exemplo, procurar para saber se está tudo ok. Não custa nada, né, doutor? Dá para fazer esse esforço aí. Exatamente, a gente sempre orienta aí, seja feito, né, esse check-up pelo menos anualmente e, como você disse, com um cardiologista, um clínico geral, normalmente são exames que estão dentro da rotina aí para a gente avaliar por esse check-up, né? E mudam a mortalidade a longo prazo do paciente, né? Então, às vezes, a gente descobre um achado de exame, começa a tratar e, com isso, a gente reduz a chance desse paciente lá na idade adulta ou na velhice ter um infarto, ter um AVC, que é algo muito, muito limitante, né? Então, de fato, um exame de sangue, né? Então, praticamente inócuo aí, muito fácil de ser realizado em qualquer lugar. Então, com certeza vale a pena essa difusão da informação para o pessoal, né? Doutor Matheus Filetti, que é médico cardiologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Tenho certeza que muita gente vai se atentar agora para esses cuidados aí também com esse pedacinho aí da nossa saúde tão importante, esse pequeno detalhe, digamos assim, que é o colesterol, que pode salvar muitas vidas. Todas essas informações que o senhor acabou de trazer. Obrigada e ótimo dia. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos também. Bom, e você viu aí, né, a importância de você pesquisar, fazer exames e como parte das ações do mês de combate ao colesterol, uma ação está oferecendo testes gratuitos em agosto na cidade de Campinas e também em Piracicaba. Então se atente para isso. O check-up é realizado por um laboratório particular, mas sem custo, repito, para a população. Os resultados podem ser conferidos em 24 horas pela internet. É o Laboratório de Análises Clínicas Lab Exames que está fazendo essa ação desde a segunda-feira e vai durar até o dia 31 de agosto. São 5 exames realizados: colesterol, que é o colesterol total, né? HDL, LDL, VLDL e triglicerídeos, que também é importante a gente observar. Para participar, o morador de Campinas ou de Piracicaba deve levar o documento pessoal a um dos endereços da rede de laboratórios. O horário é das 7 da manhã às 3 da tarde de segunda, né, a sexta-feira, e das 7 ao meio-dia aos sábados. Presta atenção nos endereços. Em Campinas, fica ali na Avenida Francisco Glicério, 648 Centro. Em Piracicaba, Praça José Bonifácio, 875 no centro. O resultado sai em um dia útil e é possível acessá-los, como a gente falou, pelo site, né, pela internet mesmo, o site ali do laboratório. Aproveite essa ação para saber se está tudo ok com a sua saúde, leva os familiares para que você saiba, entenda como que está essa questão, porque ela é muito importante e, enfim, pode causar danos seríssimos, né, à nossa saúde, à nossa vida, principalmente, como bem o doutor Matheus já ressaltou aí nesse nosso bate-papo.